Boa noite aí todos meus amigos. Iniciamos hoje então um novo módulo aí, né? Não apenas um módulo, mas agora a nossa nova apostila, que é Programa Complementar Tomo Único. Então ele vai complementar aquilo que a gente já estudou. A gente vai estudar agora um pouquinho mais profundamente os fatos e a própria epistemologia espírita, né? Então o módulo de hoje, ele é o módulo 1 dessa apostila, né? E ele é o que mais tem roteiros. De todas as apostilas do ERD, ele vai ter 10 roteiros. O módulo é A Vida no Mundo Espiritual. Então a gente vai ter 10 títulos, que vocês têm a apostila em casa. Eu sugiro que antes de entrarem no assunto da aula, vocês peguem o início da apostila, leiam ali o que é a apostila, qual é o objetivo dela, a duração da aula, deem uma olhada se está de acordo, né? E deem uma estudadinha nisso. Aí dá uma estudada no sumário também, que é muito importante para a gente ir preparando o que a gente tem aí pela frente. Então a gente está iniciando ela agora, né? Nesse mês aí já de outubro. Nós vamos ter aula aí até dezembro. A partir de agora, nessa apostila, nós teremos aí mais um monitor nos auxiliando também aqui na Fraternidade. Então vai ter semana que vai ser a aula do Diego e da Adri, semana que é minha, semana que é da Neide e semana que é do Pablo. Pablo vocês também já conhecem, já fez aula aí com vocês presenciais também. Então indo aqui para o nosso início, né? Nós vamos ter no módulo de hoje a vida no mundo espiritual e o fenômeno da morte no roteiro 1. Então vamos falar sobre a morte. É pesado, mas é necessário. E é pesado enquanto a gente não fala do assunto. A partir do momento que a gente começa a tratar isso com mais naturalidade, é algo que todos de nós vamos passar e todos os nossos amigos, familiares passarão também, ou antes de nós ou depois, é natural que a gente converse, porque a gente não sabe qual é o momento. Então, a gente falando sobre algo que é natural, a gente vai se preparar mais para isso, tanto quando for a nossa hora, quando for os nossos, vamos dizer, entes queridos, que segundo a aula da Neide, a perca de entes queridos é o que mais gera infelicidade, né? Está lá na apostila, nos seres humanos, né? A tristeza, né? Então a morte, ela devagarinho vai começar a precisar ser vista como uma forma mais natural do ser humano. Não quer dizer que a gente não vai sofrer, ter saudade, né? Mas é muito diferente a partir do momento que você estabelece uma certeza absoluta da vida após a vida. A partir do momento que você consegue perceber o espírito sendo algo, sendo um ente, sendo um ser, e o corpo sendo uma manifestação do espírito enquanto ele agrega vitalidade, e a partir do momento que ele desagrega essa vitalidade, ele liberta o espírito, e sendo então uma dualidade, sendo duas coisas, o corpo estando ali e o espírito não estando mais. Então vamos ver agora o que a aula nos diz aqui, porque ela é uma simples, só com assuntos jamais estabelecidos e um pouco fortes. Aqui talvez nós vamos ver alguns assuntos que assim, tem coisa do espiritismo que você fica sabendo e sai comentando e fala quando alguém pergunta, né? Mas a gente precisa usar muito bom senso. Então tem certas coisas que, mesmo sendo verdade, às vezes não é o momento de falar. Às vezes, vamos dizer, a forma de se falar, né? Dependendo do que a pessoa está passando. Não é que a gente deve mentir, mas é perceber o que vai contribuir com o ensinamento. Porque um exemplo assim, Jesus. Por que não disse isso aqui há 2000 anos atrás? Porque não era o momento. Então ele vem a codificação com o Espírito de Verdade em 1857, quando a humanidade estava pronta. Assim são pessoas, algumas pessoas estão prontas para o que nós vamos estudar, outras pessoas não estão prontas para isso, né? Então a gente já agregou aqui 2 anos de estudo, praticamente, né? 2 apostilas, e acreditamos que agora é o nosso momento de entrar já em assuntos mais específicos, mesmo que mexam com a gente. Aqui então, na página 18, quem quiser acompanhar, ele vai falar a individualidade do espírito após a desencarnação. Aqui é bastante simples,
que existem algumas teorias aonde acreditam que após o desencarne, eles acreditam na sobrevivência do espírito, mas que ele volta para um todo, né? Para uma alma universal, ele volta para Deus. E o espiritismo ele é contrário a essa ideologia, né? Porque dentro dos seus pressupostos, dentro do estabelecimento do descobrimento dos próprios fenômenos científicos que se apresentaram, ele tem como verdade, como sabedoria que não, que o espírito mantém a sua individualidade após a morte. Então, a partir do momento que é o que a gente chama de desencarne e o mundo, o senso comum chama de morte, a morte é do corpo físico, perecível, e o espírito ele continua individual. O que quer dizer individual? Ele continua com os seus saberes, ele continua com seus amores, ele continua com seus afetos, com seus desafetos, com seus apegos, com seus desprendimentos. Ele continua o que ele é sem o corpo físico. E não tendo mais o corpo físico, ele não pode interagir com o mundo físico, mas pode habitar esse mundo numa dimensão paralela, mas ele pode nos observar, ele pode nos ver, ele pode passar a mão aqui por um livro e não conseguir bater, mas pode tentar fazer isso, um exemplo, né? Ele pode me dar pensamentos, me emanar pensamentos, porque ele continua sendo um ser individual. Básico, né? Então, o ponto 2, separação da alma do corpo na desencarnação. Então, a separação, em geral, ela não é dolorosa, mas está falando em geral. Por que em geral? Porque algumas vezes ela é dolorosa. Ela pode ser. Isso que já é uma questão que a gente está dizendo aqui, que talvez tem que ter o bom senso, né? Eu vou lá dizer para alguém que acabou de perder um ente querido, que não conhece bem da doutrina e tal, vou dizer, não, pode ser que ele está sofrendo, pode ser que ele sofreu para desencarnar. Não é coisa para se dizer, né? Então eu sei que ninguém aí ia falar um negócio desse, mas... Algumas vezes dizem até que, além de ela não ser dolorosa em geral, algumas vezes ela é até um gozo para o espírito, porque ele se vê o termo do seu exílio, né? Eu tenho bastante essa visão quando vou a um velório, eu penso, pô, esse já acabou a prova dele, eu ainda estou aqui, eu ainda posso, sei lá o que pode acontecer ainda, né? Mas esse já acabou, esse voltou, né? Eu tenho assim tipo um alívio, assim, pô, esse já foi, ele já passou pelo que precisava passar. É uma visão que eu tenho e na realidade me faz bem essa visão. O espírito para quem este carente da vida se torna inútil, deixa o corpo como se deixa uma casa sem ruínas ou uma roupa imprestável. Então, o espírito que já está mais desprendido da matéria, desprendido do mundo físico, vamos dizer, o que é desprendido? Ele não é tão apegado, né? Então, até numa outra aula ali do Diego, né? Acho que foi do Diego, o pessoal comentou então, que dentro das características do homem de bem, a maioria então dos alunos, participantes, então nos disseram que a coisa mais fácil ali seria justamente o desapego da matéria, né? Então, se isso realmente for uma realidade para nós, a gente vai ter um desprendimento mais fácil, né? André Luiz nos traz no livro Mensageiros o processo de desencarne de algumas pessoas. A equipe espiritual vem acompanhar o processo de pessoas com enfermidades, né? E vão fazendo o desligamento vagarosamente. E eles nos dizem lá que muitas vezes é mais difícil fazer o desligamento. Aqui eu estou falando de fazer desligamento por quê? Porque muitas vezes o processo não é natural. É como há médicos e tal, há espíritos especializados nisso. E à noite, na hora do sono, desdobramento, os espíritos vão fazendo passes, muitas vezes passes longitudinais. E com esses passes eles vão, vamos dizer assim, afrouxando o espírito do corpo físico, molécula a molécula, desligando, fazendo com que esse processo se encurte, porque aquele espírito não tem, vamos dizer ali, um merecimento de passar sofrimento muito tempo no corpo físico, né? Então eles vão assim diminuindo, acelerando o processo de morte. A partir desse livro que eu li, aquele dito A Morte
de preto, com aquela foice, aquela máscara, sabe? Ele perdeu isso. Na realidade, a morte são os espíritos auxiliares, os anjos que nos vêm colaborar com esse desencarne. Vê ali, então eles vêm acelerar esse processo. E o que eles nos dizem nesse livro que eu ia comentar? Que muitas vezes dentro do próprio lar é difícil, porque há objetos que muitas vezes a gente se apega tanto, que aquele objeto ele cria, porque o objeto é o quê? Ele é esse aqui, por exemplo, é uma madeira, mas isso aqui é feito, a base disso aqui é átomo, né? E o átomo ele é o quê? É um estado de energia, é energia também. Só que essa energia está coagulada, está firme, está sólida, mas mesmo assim ele vibra. E quando eu sou muito apegado a coisas dentro da minha casa, eu fico apegado a isso e o processo de desligamento é mais difícil. Então até isso pode estar nos prejudicando. Nessa questão do desapego, eu tive uma experiência, logo depois do meu pai desencarnar, eu tive uma cavalgada dessas que a gente dorme fora, né? E é bem debaixo de uma montanha, lá em Alfredo Wagner, debaixo do Campo dos Padres. E lá havia a gente dorme dois em cada quarto, é umas camas pregadas na parede, é uma casa assim mais de mato mesmo, né? Não tem nada em volta, né? É só aquela casinha de tapera lá e montanha, rio e pasto. E daí naquele momento meio que me deu uma saudade de casa, na hora que eu deitei, e aí me veio a sensação assim, pois é. Então a gente diz para a pessoa, não, mas morrer não morre, tu continua vivo, tu vai para o mundo espiritual, lá tu vai ser internado, vai ter um lugar bom ou não tão bom, e tu vai ter pessoas conhecidas, beleza, é uma coisa normal, tranquilo, né? Então eu me vi lá assim, me deu uma saudade de casa, aí me deu saudade da esposa, daí eu pensei, mas meu travesseiro, né? A minha coberta, né? A minha cama, o meu lugar, aquele que a gente deita ali, assim, aqui é o meu porto seguro, de descanso, o dia que tu teve um dia, às vezes, pesado ou não, né? Daí eu pensei e me botei na condição, pois é, e se eu tivesse desencarnado agora? Então, se tivesse desencarnado, alguém iria me dizer, não, Edson, tu desencarnou, teu corpo já foi até enterrado. Então, mas tu tá bem aqui, tu tem teu perispírito que é igual ao teu corpo, tu tem aqui uns amigos aqui na casa que são pessoas conhecidas tuas, mas tu não pode voltar lá e dar um abraço para a esposa, tu não pode falar a última palavra para ela, tu não pode dar um abraço para o filho, não pode se despedir de ninguém, as coisas que a gente cuidava, que a gente tinha, mas não mexe ali porque o carro que teve um risquinho e a gente se atormentou por aquilo, não tem isso, não existe mais para ti. E se eu não aceitasse isso, eu poderia entrar em um estado, pensando eu estar desencarnado, né? E entrar em um estado depressivo no mundo espiritual e às vezes eu me apegar tanto, eu acabar saindo da minha internação. E daí se eu sentisse, me ligasse com o desespero da família em casa, aí mesmo que talvez eu voltaria para dentro de casa e poderia ser aí até um obsessor dentro de casa. Então por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes na teoria parece fácil dizer que a gente já se desprendeu da matéria, né? Eu tento colocar com prioridade âmbitos espirituais, como eu tenho prioridade com o âmbito físico. Mas dizer que eu já estou desapegado da matéria, eu ainda não. Porque se eu tivesse totalmente desapegado da matéria, eu já seria um espírito puro. E eu estou muito longe disso, né? Porque o que é espírito puro? Puro espírito, não tem uma matéria nenhuma, nem perispírito, né? Então, uma preleção para a gente, às vezes, se colocar nesse estado para tentar se conhecer um pouco melhor, né? Eu, com aquela experiência, eu me conheci um pouco melhor. Então, tem que começar a trabalhar. Eu percebi que eu tenho que trabalhar mais o desapego das coisas que eu já tenho, assim, dos meus confortos, né? Não é que eu não posso usá-lo e agradecer agora, eu devo, mas de achar que eu não posso ficar sem, pode ser que isso me cause alguma perturbação futura. Continuando aqui no segundo parágrafo da página 19, o perispírito que possui certas propriedades da matéria se une molécula a molécula. Aqui está dizendo que o processo de desencarne é o processo contrário do encarne. Então, quando a gente encarna,
o perispírito, que ele foi diminuído, ele vai se acoplando molécula a molécula. E o desencarne, ele também precisa ser isso. Não é uma coisa mágica. O espírito não está ligado por um botão, por um fio. Ah, mas não é o fio de prata? Sim, mas o fio de prata não é um fio. Quem conhece instalação de veículo, por exemplo, não tem aquilo que chama de chicote, né? Ou de moto, chicote, onde passa e todos os fios se aglomeram em um? Mais ou menos seria isso. Então, o fio cordão de prata são todas as nossas moléculas ligadas por fios muito tênues que todos juntos ele se apresenta como um fio prateado na descrição para os espíritos. Vocês conseguem observar isso. Em desdobramento, talvez algumas pessoas também tenham condição de perceber isso. Olhando, voltando para o seu corpo, muitas vezes ela pode perceber num desdobramento lúcido esse cordão, esse fio. Mantida, que era por uma força atuante, tal união se desfaz logo, que essa força deixa de atuar. O que isso aqui está dizendo? Que não é porque o espírito sai que o corpo morre, mas ao contrário, é porque o corpo orgânico morre, a vitalidade que o espírito se liberta. Olha o que está dizendo. Não é porque o espírito partiu que morreu o corpo, mas o espírito partiu porque o corpo morreu. Porque ali a parte orgânica da vitalidade dele, ela se acabou, vamos dizer, não tem mais. Então, o espírito ele é libertado. Porque senão, simplesmente eu poderia sair do corpo em desdobramento e tchau, né? A gente vai falar um pouco mais para isso bem adiante na apostila sobre sonambulismo e êxtase, tá? Mas isso a gente vai tratar na frente e vai falar um pouquinho mais disso. Então é o corpo que determina a partida do espírito, tá? Por quê? Porque a gente não é a gente que decide isso, é Deus que decide isso, né? A gente pode decidir infringindo a lei de Deus, né? Que é a lei da preservação da vida. A gente já estudou que a gente só sofre porque se afasta das leis de Deus. Então, a preservação da vida é uma das leis de Deus. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho do suicídio também. Na página 20, o item 3, a desencarnação. Então, ele vai dizer assim, ó, ali no segundo parágrafo, que está na metade da página, que é o maior. Eu estou aqui fazendo a preleção, mas há uma necessidade de leitura também da apostila, tá, pessoal? Não estou lendo a apostila toda, não. Aquilo que eu achei mais importante. Aqui ele vai dizer assim, que algumas vezes pode acontecer de a parte orgânica ela já ter se desfeito, ela já ter morrido, vamos dizer, o corpo, e o espírito ainda não acabou o processo de desencarne. Ele ainda está um pouco ligado. E outras vezes, no segundo parágrafo, vai dizer o quê? Que às vezes o corpo ainda não cessou totalmente, ele ainda está vivo aos olhos, vamos dizer, da medicina, mas o espírito já pode ter partido. Então vamos pegar a segunda etapa aqui, o segundo primeiro, quando o espírito já foi e o corpo ainda está vivo. Vamos pensar alguém que esteja ligado no hospital ali pela aparelhagem e tal, né? E o corpo está mantendo vivo porque os aparelhos estão ligados. Se desligar o aparelho, o corpo vai desencarnar. Então, pode que neste caso o espírito já tenha sido desprendido. Ah, mas como? Se o corpo ainda tinha vitalidade? Como é que o espírito saiu então? Dentro de um processo onde a equipe espiritual ajuda a fazer o desligamento, eles vão como assim diminuindo esse fluido até romper o último cordão de prata ali, o mais forte, assim por se dizer, e daí a partir desse rompimento não há mais volta, não tem mais volta. Ele não volta ao corpo físico, não tem como. Então, como saber isso? Não tem bem como saber, né? Não com a parte da medicina. Alguns médiuns poderiam ali perceber, sim, se fosse fazer a visita, né? Perceber se há ainda o espírito ali ou não. Mas pela medicina, porque a medicina também não procura prever a alma ainda, mas um dia eu acredito que a própria medicina irá prever isso. Então isso pode acontecer, sim, tá? De o corpo ainda estar ali encarnado, vivo, o corpo estar vivo e não estar mais encarnado.
estar já desencarnado, ter sido desligado. E o contrário, então ele vai falar aqui, ó, desprendimento do perispírito, não se completa subitamente. Ao contrário, opera gradualmente e com a lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Então tem indivíduos que pode ser mais rápido, uns são bem rápidos e outros são muito lentos. Pode levar dias, semanas, meses. E aqui para frente ela vai falar do suicídio, que pode levar até anos, né? Alguns casos podem levar anos. Não só no suicídio, mas também suicídio consciente e inconsciente, que a gente já estudou que é o suicídio consciente. Então, o que isso quer dizer, né? É um pouco complicado. Eu falei que era simples, mas esse assim, agora pensando com a cabeça assim, num geral do que vocês podem estar pensando, me pareceu que vocês disseram, pô, mas o que é isso, né? Então, o livro Mensageiros, André Luiz chega no cemitério e eles acompanham uma dessas pessoas que eles vieram acompanhar o desencarne. 3 delas eles fizeram já antes de ir para o velório e tal. Outra, eles foram até no momento do sepulcro lá. E lá, por quê? Porque estava ainda em processo, não deu para fazer antes. E lá então o Alexandre tira todo o restante de energia que tem. É como se o corpo ainda trouxesse uma vitalidade, porque esse senhor, ele não foi até o final da existência dele programada, ele acabou desencarnando um pouco antes do processo. Ele era para viver 70 anos, às vezes desencarnou com 65, dentro do quê? Do meio de vida que ele viveu. Então a gente pode abreviar, é lógico, né? A gente tem um livre-arbítrio e às vezes não é da pessoa ser ruim, às vezes é o jeito que ela vive, preocupação demais, estresse, trabalho, então ela pode abreviar sim. Mas ele era uma boa pessoa e ele tinha merecimento, sabe? Então eles fazem a dissociação dos fluidos e ele dissipa, Alexandre dissipa isso na atmosfera, porque se ele ficasse no corpo físico, aqueles fluidos, ele poderia ser vampirizado por entidades que buscam essas energias para terem para si como combustível. Isso acontece. Então ele faz essa dissipação e aquilo acaba sendo apenas uma casca, né? Eles levam esse espírito em desacordado. Então André Luiz percebe também no cemitério que tem sobre um túmulo uma mulher, um espírito em forma feminina, chorosa e reclamando, e fala ali que ela está sentindo os vermes comer ela e tal, que ela está num sonho muito louco, que ela não sabe o que está acontecendo. E André Luiz já pensa assim, não, vamos fazer o processo com essa mulher também, foi querer falar com o Alexandre, vamos fazer ali, vamos soltar essa mulher e ajudar ela, né? Porque ela estava presa, o corpo dela já estava em putrefação, não tinha mais vitalidade, mas ela continuava presa ao corpo, pelo fio fluídico ainda, porque o corpo dela ainda mantinha essas energias vitais, porque ela foi um caso que abreviou também esse processo. Só que aí chegou o guardião do cemitério. Pô, guardião do cemitério cemitério tem guardião. Eu já tive a oportunidade de ver em corporação, trabalho mediúnico do Operários, um dos guardiões do portão do cemitério municipal. Então, ele não é uma coisa assim, a Deus dará, entre e sai quem quer, né? Então, o cemitério, ele é uma região bastante densa, tá? É tanto psicosfera, porque pelos lamentos, pelos choros, pelos desesperos e pelas entidades que habitam lá, né? Mas peraí, o Edson não dizia que no cemitério não tem mais nada e tal? O que eu falei? A gente vai entrando em um assunto onde a gente precisa começar a descortinar coisas, a gente está preparado para isso, né? Então, nesse caso, essa mulher, o guardião vem e diz, não pode. Mas como não pode, né? A mulher está sofrendo, pedindo ajuda. Aí ele conversa lá e eles explicam que se eles cortassem o cordão de prata dela, pelo cordão de prata ela ainda sentia-se presa ao corpo, ela não conseguia sair dali. Não é um caso para todos os espíritos, tá? Pode ter espírito que está ainda ligado a um cordão de prata, mas que consegue ainda se desprender, mesmo assim, sabe? E consegue às vezes estar indo a outros lugares, ainda estando ligado com o cordão de prata ao corpo desencarnado. Isso também é fato, né?
como no caso à noite. Toda noite a gente desdobra, a gente sai do corpo. Mas assim, alguns podem ir para instituições, como nos demonstra André Luiz, instituições de estudo. De repente você pode estar, vamos dizer, integrado a um grupo de estudo no mundo espiritual. Mas será que eu estou tal? Qual é a tua preocupação? Qual é a nossa preocupação? Eu penso nisso? Eu já me botei à disposição? Ou a minha preocupação é mais o mundo físico, as coisas daqui e tal? Entende? Então é lógico que se eu estiver mais apegado e preso aqui, provavelmente em vez de ir para o mundo espiritual, eu vou para onde estou com minha preocupação, ou seja, no meu emprego, sabe? Ou seja, aonde uma obra de arte que eu estivesse pintando, dizer assim, eu posso voltar para lá, eu posso ir, eu estou com muito ódio de alguém, provavelmente eu vou lá na casa da pessoa, o ódio atrai os espíritos, sabe? Então depende do que a gente estiver pensando, do que a gente estiver preocupado demais. E daí diz assim, se a gente desligar ela aqui, ela vai voltar direto para casa, para perturbar em morte o filho e o marido que ela perturbou muito em vida. Essa foi a resposta. Mas vamos tocar aqui porque já estamos aí com 25 minutos. Então, ok. A gente deu para entender, né, que tem casos que o corpo pode estar desencarnado e o espírito ainda está preso a ele. E caso que o corpo pode estar ainda vivo e o espírito estar já desencarnado. Então, assim, a gente vai ter também aqui no 3.2, separação da alma do corpo na morte natural. Então, na morte natural, ele vai ser um pouco mais fácil, mais sutil, mais simples. Não, o que é a morte natural? Seria a morte natural. Um câncer causado pelo cigarro. É morte natural? Não é, é um suicídio inconsciente. A gente não vai mais esconder o sol com a peneira, né? A pessoa nunca fumou e está com câncer de pulmão, beleza, morte natural, né? Mas então a morte natural ela é mais simples, por quê? Porque ela está projetada justamente. A pessoa que vai até o final da sua vitalidade, ele se desprende muito fácil, até do tempo da sua vida. É um processo natural, é rápido. Então, Bezerra de Menezes, ele foi enterrado na quinta-feira à tarde, às 5 horas da tarde, 8 horas, ele estava lúcido, 8 horas da noite, 3 horas, 5, 6, 7, 8 horas depois do seu sepultamento, ele estava no trabalho mediúnico a qual ele participava toda semana, ele não faltou. Só que antes ele ia com o corpo físico, ele foi com o perispírito. E o médium vidente já viu, quando ele chegou, disse, não, Bezerra, né, chegou aqui, vamos dar a vez para o Bezerra falar ali, disse, não, vou esperar na fila. Vão tocando. E se manifestou no dia que ele foi enterrado. Então tem uma crendice no mundo espírita que não tem tanto tempo. Não tenho tempo. Depende de cada um. Pode ser lucidez de minutos a anos. Isso aí é bom que fique bastante esclarecido para a gente. Mas a morte natural, ela é mais simples, ela é mais suave, sabe? É claro que, mesmo que for a morte natural, e a pessoa for apegada demais ao mundo físico, ao materialismo, ele também pode ter uma dificuldade maior, vamos dizer, de desdobramento no mundo espiritual, porque se ele não acredita que o mundo espiritual existe, é difícil ele se reconhecer desencarnado. É difícil ele se reconhecer. Ele acaba não percebendo, ele achando que ele está em perturbação, sabe? Então, essa questão aí também vai pegar sempre um pouco, né? Toda morte natural, que assim é mil maravilhas, vai depender muito como a pessoa também viveu. E daí a separação da alma do corpo na morte súbita, que seria a morte súbita aqui já nós não vamos falar nem de infarto, tá? Infarto, parada cardíaca. Ele é uma morte súbita, mas é uma morte natural, que muitas vezes pode estar programada. Poderia ser que o espírito já vinha sendo desligado. E essa que é a diferença. É porque o processo começa anteriormente. O meu sogro agora está fazendo aí 2 semanas, eu acho, né? Agora quinta-feira vai estar fazendo 3 semanas que ele desencarnou. Na quinta-feira, ele desencarnou na sexta-feira às 11 horas, no horário aqui da aula, onde a médica nos disse que ele estaria evoluindo a óbito nas próximas horas. Mas na quinta-feira à noite, ele teve o seu internamento já no mundo espiritual. Na quinta-feira à noite, e ele desencarnou na sexta. Então, só que ele já estava entubado, ligado lá pelos aparelhos, então ele foi provavelmente esse caso, que
O corpo ainda estava ali ligado, mas já tinha sido feito o seu desencarne. Foi feito gradativamente, há mais de 30 dias ele começou o processo de desligamento dele, né? Então por isso que muitas vezes a gente precisa rezar para Deus fazer o que é melhor para a pessoa, né? Para o espírito, não o que a gente acredita ser melhor para nós, que muitas vezes pelo nosso equívoco do que é amar, a gente quer possuir, a gente quer ter, e às vezes a gente prende os nossos entes queridos através do apego, né? Pessoas que estão passando um processo de desencarne, a gente pode sim prendê-los por essa demasia de oração e segurar. A gente segura mesmo. Também descrito nas obras de André Luiz, livro Mensageiros. Quem se interessar nesse assunto, leia o livro Mensageiros, tá? Então aqui ele vai falar que a morte ela pode levar algumas vezes anos, a morte súbita, para ter um desencarne total, um desligamento total, que os suicídios, os lamentos, eles são assim muito dolorosos, né? Ele se expande esse sofrimento, às vezes aquele momento do ato da morte ali, do causar, ele vai experimentando isso. Então a nossa prece, a nossa oração, não o julgamento, mas a prece, a oração, e isso ajuda muito a todos esses espíritos, né? Divaldo ele tem um hábito, um caderninho de pessoas que ele anota e registra nome para todo dia orar por eles, né? Ele tem até um lugar dele lá na janela, ele conta. Então ele orava sempre para um suicida que ele nem conhecia. Ele viu no jornal que ele se jogou debaixo de um trem. E ele pegou aquele nome de jornal, colocou no caderninho dele, e ele não rezava para o caderninho, ele rezava para cada um. E um dia, quando ele estava em um momento de tristeza, Divaldo, e quando ele ia chorar, aparece um espírito e diz para ele, não, tu não vai chorar, eu estou aqui, eu quero te consolar, te ajudar. Aí ele vai dizer, pô, nem no dia que eu quero chorar quieto, né, vocês não me permitem. E aí aquele espírito contou a história dele. Ele estava em um processo de sofrimento, era aquele do trem, numa escuridão, sentindo aquele trem passar e passar por ele, como um pesadelo, e ele começava a perceber uma luz, vez de outra, e uma luz, e ele foi seguindo aquela luz, Foi a prece do Divaldo, a luz, que tirou ele da região onde ele estava, né? Então poderia ter passado desapercebido, né? Estou dando aqui um exemplo de alguém que eu escutei já há muito tempo e eu não faço isso, né? Mas, quem sabe, a partir de agora a gente começa a fazer um pouquinho também, né? A gente faz ainda para os conhecidos, né? E ainda quando lembra, né? Então tá. E aí a parte final da nossa apostila, na página 22, ali os últimos dois parágrafos, um é inteiro, um parágrafo pequeno, e o outro continua para outra página. Aqui é uma conclusão da aula. Então seria necessário, quem não lê a apostila toda, que a gente sabe que muitos acabam não lendo, mas pelo menos essa partezinha. O necessário seria ler tudo, né? Mas essa parte aqui, ela é bastante necessária. Porque ele vai nos explicar, né, que o estado do espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido. Tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento. Então, quanto mais lento for o desprendimento, maior vai ser o sofrimento. E a gente, por que é mais demorado essa separação? Por que ele é mais lento? Por tudo que a gente estudou na segunda apostila. Porque a gente se afasta das leis de Deus. Daí a gente sofre, a gente se apega à matéria, e tudo isso acaba acontecendo, demorando mais. Então, o que é? É o adiantamento moral do espírito, não é o intelectual. O intelectual vai ajudar a consciência vai ajudar o moral, mas o que vai mudar é o moral. Então a gente precisa tentar trabalhar um pouco isso, né? Uma coisa que falou que eu esqueci de dizer, e acontece bastante, nesses casos de morte por acidente súbita, muitas vezes o espírito ele nem está sofrendo às vezes ele sente. Ele pode sentir, vamos dizer, o acidente e se sentir ainda da forma que o corpo estava. Passa numa sessão mediúnica, é tratado, é trabalhado, ali ele já começa a receber, é como passar num pronto-socorro. E daí ele começa a se sentir melhor, ele diz, pô, mas é uma mágica, meu braço aqui que estava arrebentado, agora está curado, não está mais. Então, a equipe espiritual, ela tem essa capacidade a partir do momento que ele se eleva o pensamento também, né? Então a energia, o choque anímico com o médium ajuda a ele melhorar essa energia, né?
E daí, muitas vezes acontece deles virem na sessão mediúnica, eles não sabem que desencarnaram, eles não sabem que eles estão no mundo espiritual, eles se veem com o corpo, eles não entendem o que está acontecendo, mas não entendem que desencarnaram. Então, também o doutrinador não chega ali e fala para ele, porque também pode assustar. Aquilo que a gente falou, às vezes omitir a verdade é um bem maior. Então, prefere se internar, colocar, ele pede pela família, se diz, não, a tua família vai vir te acompanhar, a tua família vai vir te ver quando tu estiver melhor, mas ela vai vir à noite, em sono. Então, ele já começa, para ele começar a refletir. Algumas vezes é dito, quando se percebe que o espírito já está meio preparado para isso, né? E aqui está falando, né, no final, que o espírita sério não se limita a crer, porque compreende e compreende porque raciocina. Então é uma das coisas aqui, porque raciocina, nem porque entende, raciocina. Então não pode, os alunos não poderiam aceitar uma coisa porque o Edson disse, ou porque o Diego, o Pablo, a Neide disse. Precisa se raciocinar, porque a partir do momento que você raciocinar, é como você ficar, vamos dizer, bota na tua mente e começa a colocar aquilo em algumas caixinhas. E aí o raciocínio vai te dizer se é ou não é a realidade. A partir daí é teu conhecimento. Enquanto acreditar porque alguém disse, pode vir outra pessoa dizer outra coisa e simplesmente desacreditar. Então a nossa busca da aula do ESG é para que cada um raciocine sobre tudo que a gente tem falado, ok? A nossa aula era isso para hoje. O assunto não é tão simples assim, né? Como eu falei no começo, eu vou discordar de mim, né? Não é tão simples. E temos uma tarefinha que eu passei, que essa tarefinha é treino para a morte. É uma aula assim que quando eu tive ela, eu nunca mais esqueci esse texto. Então, treino para a morte. A gente não está com pressa, mas vamos ficar preparados. Valeu, meus amigos. Então, até mais.